Episódio 8 da História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres. Hoje iremos falar, descrever sobre o capítulo 2, a dietética, né? Então isso que se configurou por muito tempo como o regime, as práticas das dietas, que vai ter aí também um controle dentro da sexualidade. Vamos ver então, a partir dos slides, como se compõe esse capítulo 2, dietética. No capítulo 2, dietética, Foucault vai discorrer sobre as dietas, sobre o regime, o que ele vai chamar de regime. Que vem, né, uma prática que vem dos gregos antigos, da antiguidade greco-romana. O capítulo 2 ele é dividido em 4 partes. Do regime geral, parte 1, número 2, a dieta dos prazeres, número 3, riscos e perigos, número 4, o ato, o dispêndio, a morte. Ele começa dizendo que a problematização médica do comportamento sexual fez-se menos a partir dos cuidados com a eliminação de suas formas patológicas do que a partir da vontade de integrá-lo o melhor possível à gestão da saúde e à vida do corpo. Nós vemos aqui que Foucault está observando a questão do cuidado de si já nessa parte, mesmo antes de estar aí no volume 3, né? Então a gente vai ter aí menos a partir dos cuidados, mas com a eliminação de suas formas patológicas, do que a partir da vontade de integrá-lo de melhor forma possível à gestão da saúde e à vida do corpo. Por isso que vai haver aí as práticas da dietética, um controle, né, trazendo aí essa saúde e a vida do corpo. Na primeira parte do regime em geral, ele vai levantar Platão, que diz que pensa, ao contrário, que a preocupação com o regime surgiu de uma modificação nas práticas médicas. Então, a dietética aparece, segundo essa gênese, como uma espécie de medicina para os tempos de lassidão. Ela era destinada às existências mal conduzidas e que buscam prolongar-se. Então ele está buscando aí essa origem do que seria e tentando definir o que seria essa dietética. Então, nessa perspectiva, a dietética foi efetivamente uma inflexão da medicina, mas ela só se tornou esse prolongamento da arte de curar a partir do momento em que o regime, como maneira de viver, separou-se da natureza. E se ela constitui sempre o acompanhamento necessário da medicina, é na medida em que não se poderia cuidar de quem quer que seja sem retificar o modo de vida que o tornou efetivamente doente. Nós temos nessa questão da dietética uma questão muito ligada com a medicina, porque os gregos vão aí desenvolver a medicina e com isso, então, Foucault está aqui tentando olhar como que essa dietética desenvolveu-se dentro de uma história da sexualidade. Qual a influência dessa prática do regime vai ter também nos atos sexuais. Então ele diz que é claro que a própria dieta, o regime, é uma categoria fundamental através da qual se pode pensar a conduta humana. O regime é toda uma arte de viver. E aí vão surgindo listas, né, que com o tempo assumiam um valor quase canônico. São essas listas que se encontram, né, como um exemplo, é uma que aqui se encontra no quarto livro das epidemias. Ela compreende os exercícios, os alimentos, as bebidas, os sonos, as relações sexuais. Então são todas listas de coisas que devem ser medidas. Então, o regime, portanto, deve levar em conta numerosos elementos da vida física de um homem, ou pelo menos de um homem livre, e isso ao longo de todos os dias do levantar ao deitar-se. Então, são condutas que vão aí criando uma disciplina para determinadas práticas, né? Desde ao longo do dia, desde o amanhecer até o anoitecer, são dietas, né? São práticas, regimes de práticas constantes.
Ao longo de todo o tempo e a propósito de cada uma das atividades do homem, o regime problematiza a relação com o corpo e desenvolve um modo de viver cujas formas, escolhas e variáveis são determinadas pelo cuidado com o corpo. Mas não é apenas o corpo que está em causa. O regime não é para ser considerado um corpo de regras universais e uniformes. É, antes de mais nada, uma espécie de manual para reagir a situações diversas nas quais é possível encontrar-se um tratado para ajustar o comportamento de acordo com as circunstâncias. Enfim, a dietética é uma técnica de existência no sentido de que ela não se contenta em transmitir os conselhos de um médico para um indivíduo que iria aplicá-los passivamente. Em suma, a prática do regime enquanto arte de viver é bem outra coisa do que um conjunto de precauções destinadas a evitar doenças ou terminar de curá-las. Aí na segunda parte, a dieta dos prazeres, ele vem trazer alguns tratados, né, de dietética. O primeiro é o regime salubre, que vai estar na parte sobre a natureza do homem, são de origem da coleção hipocrática. O segundo, Peiridiaités, é também o mais desenvolvido. Além disso, Oribase reuniu em sua coleção médica um texto de Diócles, consagrado à higiene, que dá meticulosamente uma regra de vida. Então, nessa parte aqui, ele está colocando alguns exemplos desses manuais de dietética. Aqui ele faz algumas distinções entre alguns, né? Então, enquanto o regime salubre não diz uma palavra sobre a questão dos afrodisia, o Peiridiaités comporta sobre esse ponto uma série de recomendações e prescrições. O autor retém como dos elementos fundamentais do regime a alimentação e os exercícios. Estes últimos ocasionam dispêndios que o alimento e a bebida têm por função compensar. Nessa enumeração dos elementos do regime, a atividade sexual é apenas assinalada entre os banhos e as unções por um lado e os vômitos por outro, e só é mencionada por seus 3 efeitos. 2 entre eles são qualitativos: o aquecimento devido à violência do exercício e a eliminação de um elemento úmido, umidificação, ao contrário, porque o exercício fez fundir as carnes. Por fim, aqui ele coloca, né, ele está tentando encontrar aí o lugar dos prazeres, das práticas sexuais dentro desses regimes. Então ele coloca que o regime de Diócles é muito menos desenvolvido do que o de Hipócrates. A questão dos prazeres sexuais e de sua modulação só é considerada a propósito das variações sazonais e após a evocação de alguns princípios gerais de equilíbrio. É um ponto muito importante para a saúde que a potência de nosso corpo não seja depreciada por uma outra potência. Quanto ao texto, certamente mais tardio, conhecido como uma carta de Diócles ao rei Antígone, a economia que ele propõe dos prazeres sexuais é, em linhas gerais, extremamente próxima de Hipócrates. Por outro lado, é preciso notar que o cuidado com o regime não concerne jamais a forma mesma dos atos. Nada sobre o tipo de relação sexual, nem sobre a posição natural ou as práticas indevidas. Nada sobre a masturbação, nem tampouco sobre essas questões que serão tão importantes mais tarde, a do coito interrompido e a dos procedimentos de contracepção. Os afrodisias são considerados em bloco uma atividade em que o que importa não é determinado pelas diversas formas que ela pode tomar. Questiona-se somente se ela ocorre, com que frequência e em que contexto. A problematização se opera essencialmente em termos de quantidade de circunstâncias, por isso que é um regime. Está implicado aí com a questão da quantidade, da regularidade, toda. Então ele está questionando aí esse lugar dos afrodisia na dietética, que é uma prática, né, discursiva, uma prática médica, uma prática de saúde dos gregos. Assim, a dietética problematiza a prática sexual não como um conjunto de atos a serem diferenciados segundo suas formas e o valor de cada um, mas como uma atividade que se deve deixar fluir ou frear de acordo com referências cronológicas, no que podemos aproximar esse regime de certas regulações que mais tarde serão encontradas na pastoral cristã. A terceira parte são os riscos e os perigos.
A questão colocada a seu respeito é a de um uso a ser modulado segundo o estado do corpo e as circunstâncias exteriores. Então, as consequências do ato sexual para o corpo do indivíduo, que através de uma dietética deve determinar quando é útil e quando é nocivo, né? Então, vê se esboçar-se uma tendência geral para uma economia restritiva. É preciso observar que não é frequente encontrar menção, pelo menos para os homens, de distúrbios que poderiam ser provocados por uma abstenção total, mas antes as doenças oriundas de uma má distribuição são sempre doenças do excesso. Então, está sempre controlando o excesso. O cuidado com a progenitura também motiva a vigilância que se deve manifestar no uso dos prazeres. E por fim, a quarta parte, o ato, dispêndio e a morte, que ele coloca, né, essas três partes: o ato em si, o dispêndio, o gasto da energia e a relação com a morte. O ato sexual não é certamente percebido pelos gregos como um mal. Ele não é, para eles, o objeto de uma desqualificação ética, mas os textos testemunham uma inquietação que recai sobre essa própria atividade. E essa inquietação gira em torno de três focos: a própria forma do ato, o custo que ele provoca, a morte a qual está ligado. Seria um erro ver no pensamento grego somente uma valorização positiva do ato sexual. A reflexão médica e filosófica descreve-o como capaz de ameaçar por sua violência o controle e o domínio que convém exercer sobre si, de minar pelo esgotamento que provoca a força que o indivíduo deve conservar e manter, e como uma marca da mortalidade do indivíduo, ao mesmo tempo que assegura a sobrevivência da espécie. Nota-se, então, que a importância atribuída ao ato sexual e às formas de sua rarefação se deve não somente aos seus efeitos negativos sobre o corpo, mas ao que ele é nele mesmo e por natureza: violência que escapa à vontade, dispêndio que extenua as forças, procriação ligada à morte futura do indivíduo. O ato sexual não inquieta porque revela do mal, mas sim porque perturba e ameaça a relação do indivíduo consigo mesmo e sua constituição como sujeito moral. Ele traz com ele, se não for medido e distribuído como convém, o desencadear das forças involuntárias, o enfraquecimento da energia e a morte sem descendência honrada. Pode-se notar que esses três grandes temas, né, que é o ato, o dispêndio e a morte, de preocupação, não são particulares à cultura antiga. Encontrar-se-á frequentemente em outros lugares a manifestação dessa inquietação que, identificando o ato sexual com a forma viril do sêmen lançado, associa-o à violência, à extenuação e à morte. Então, são características que ele coloca que essa dietética também vai estar preocupada. E dentro dessa questão da dietética está ligado aí esse controle, que é um controle do uso dos prazeres, que é o segundo volume. E aqui, então, a nossa referência bibliográfica da edição que estamos usando. Finalizamos então com a dietética, o capítulo 2. Estamos fazendo vídeos agora de um capítulo inteiro para agilizarmos e chegarmos até o final do ano, concluindo o volume 2, o uso dos prazeres da história da sexualidade de Michel Foucault. Para o ano que vem, adentrarmos no volume 3. Continue fazendo a leitura, deixe os seus comentários, interaja conosco sobre o que você está achando nessa leitura que está fazendo da história da sexualidade. Nosso e-mail, intertextopassos@gmail.com.